Olá, eu sou Jussara Rigg do Ateliê Mimos da Jussi. Seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vim aqui para contar para vocês algumas dicas de termos que são usados na costura criativa e que você não pode ficar fora dessa. Por quê? Muitas vezes na explicação dos vídeos que a gente faz, nas gravações, usamos esses termos e você, sem saber o que é, fica perdida ali. O que será isso? Eu digo isso porque já passei por isso. Então, tem alguns termos que eu vou contar para você a partir de agora. Linha. Como eu compro linha? Posso comprar linha por cone, que são os maiores. Eles são mais em conta, rendem mais. Porém, você precisa ter algum suporte para colocá-lo quando você usa a máquina doméstica, tá? Então tem o suporte certinho, tem gente que até usa uma caneca para colocar dentro, para que ele rode dentro da caneca e não saia rodando no chão. Então esse é o cone, mas a gente tem o retrós ou o tubo de linha, cada lugar dá um nome, que são as menores. Então essas menorzinhas são usadas nas máquinas domésticas e essa mais na máquina reta, ou se você tiver o suporte, pode também usar na doméstica. Cone, tubo ou retrós. Tem um outro tipo de linha, que ela é um pouquinho mais grossa, muitas vezes mais brilhante, às vezes bicolor, e que ela é usada para pesponto. Pesponto? O que será pesponto? Você pode até usar com a outra linha, tá? É que essas daqui ficam mais bonitas. Elas já são vendidas assim, linha para pesponto, que é nada mais, nada menos do que a finalização das peças na parte de fora. Então, eu vou fazer um quilting, eu posso utilizar a linha de pesponto, que é uma linha um pouquinho mais grossa. Vou fazer a base de uma costura que vai ficar aparente na minha peça. Também posso usar com a linha de pesponto. E juntamente com isso, o ponto para fazer o pesponto, ela precisa ser num tamanhinho um pouquinho maior. Então, eu uso lá na minha máquina o tamanhinho 4, que daí fica uma distância, um ponto, a largura do ponto fica mais bonita e deixa a peça mais fina, mais delicada. Quando você ouvir dizer use o giz mágico, use a caneta mágica. O que é isso? Na costura criativa, nós usamos sempre riscar as peças para fazer o desenho, para fazer o quilting ou para fazer uma marcação no lado direito da nossa peça, do tecido, né? No lado direito do tecido. E daí o que acontece? Você não pode usar qualquer coisa. Qualquer outro tipo de caneta, de lápis vai marcar e dificilmente sai. Então, nós usamos o giz, que é o giz panda, tá vendo? Tem um pandinha aqui o desenho dele, ele é desse tamanhinho, quebra muito fácil, mas dá para usar mesmo com ele pequenininho. Esse giz panda e essa caneta mágica, que é a que eu gosto bastante, a gente pode riscar no direito do nosso tecido, por quê? Qualquer calor vai apagar a marcação que nós fizemos. Então, o ferro apaga. Se você não tiver o ferro ali disponível, você pode colocar um secador de cabelo, qualquer coisa que seja um grau elevado de temperatura vai apagar a nossa marcação. Outra coisa importante é o cortador circular. Temos alguns modelos, tá? Então, aqui ele tem uma lâmina, ó. Então, esse cortador circular, até que você não aprenda a usar, ele parece muito chato. Você corta, não corta, e vai e volta. Ele tem o jeito certo de usar, tem também aí no canal. Muita coisa, assim, se a gente não tiver um pouquinho de insistência, a gente abandona. A gente fala, não, vou cortar com a tesoura que é mais fácil, porém ele é um grande amigo. Para cortar o tecido certinho, sem ficar dentinho como a tesoura,
Para a gente cortar em camadas também a gente consegue. Então, ele facilita na hora da nossa costura, do nosso corte, né? Na verdade, do corte do nosso tecido. Só que para usar este cortador, eu não posso cortar em qualquer lugar. E para isso eu tenho a tábua de corte, que é essa tábua aqui. Ela tem uma cura, que é o quê? Quando a gente passa a lâmina, corta o tecido, mas não corta a tábua. Ela volta certinho aqui, a menos que você exagere, que eu já tive alguns casos de cortar a tábua mesmo. Mas aqui você cortando certinho, então você aproveita muito a rapidez do seu trabalho na hora do corte. Então, o cortador circular, ele só pode ser usado em cima da tábua de corte, tá? Tábua de corte, base de corte, é aqui que a gente faz. E é legal porque ela tem as marcações, então, de centímetros, e as mais fortes aqui de 5 em 5. Então, fica bem fácil também da gente posicionar aqui o nosso tecido e fazer a marcação para o nosso corte. Junto com ela, vocês vão ouvir falar muito da régua. Régua de patchwork, né? É uma régua também cheia de marcações e que também é marcada em centímetros. E aí tem também as divisões de 5 em 5. E essa régua eu tenho ela desde pequenininha, de 15 centímetros, de 30, de 60. Tenho também ela fininha, só assim, ó, de 5 centímetros e comprida. Tem uma infinidade. Você tendo uma delas já é o suficiente para que você consiga fazer o trabalho do corte. Ju, não tenho nenhuma delas. Corta com uma escolar. O importante é que ela tenha uma base mais grossinha. Ela não pode ser aquela escolar fininha. Uma base mais grossinha. Você pode cortar também, utilizar. É que essa com marcação, ela facilita muito a hora da gente cortar, mesmo a hora da gente marcar para fazer um quilting, ela facilita e a gente faz tudo com maior rapidez. E agora, aqui na máquina, eu vou mostrar para vocês o que significa um pezinho de máquina, meio pezinho de máquina, e à medida que você costura, a hora que você tem que virar o tecido, o que é que você tem que fazer para que não fique um buraquinho ali, uma abertura além daquilo que você precisa. Então, vem comigo. Bem, aqui, ó, o que significa um pezinho de máquina? É quando eu coloco o meu tecido aqui, ó, bem na direção da finalização do meu pezinho. Então, aqui eu tenho um pezinho de máquina. Para fazer meio pezinho de máquina, eu tenho que trazer exatamente ele na metadinha aqui, ó. Ele não fica com a finalização do tecido aqui onde termina o meu pezinho. Então, daí, isso daqui a gente vai usar, quando é meio pezinho, só para fechar algumas coisas. Quando for para fazer a costura, aí sim eu tenho que ter aqui um pezinho de máquina para que fique uma margem de segurança entre a costura e o final do meu tecido. Ó, então o meio pezinho, ele vai ser, ó, a gente traz um pouco o tecido para dentro, porém a agulha, ela vai baixar aqui, ó, onde ainda assim sobra um pedaço aqui, ó, do tecido, não é no meio do vão aqui. Você só puxa um pouquinho o tecido para o lado para dar certo. Algumas máquinas têm o botãozinho onde você vai mexer para a agulha mexer. Então, tem máquina que joga a agulha para a direita, que daí já faz a função do meio pezinho. Essa daqui não joga para o lado direito, joga só do lado esquerdo. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Arrumei um pezinho para cá agora, tá? Então, vejam só a agulha, quando eu coloco na letrinha B, como ela mexe. Aí, ela já vai para a posição de meio pezinho. Então, aqui fica meio pezinho e do outro lado tem máquina que também
nos dá essa opção. Aqui, ó, você deixou o pezinho certinho aqui, colocou um pezinho, ó, e só mexeu a agulha, que nos dá já a posição do meio pezinho de máquina. Outra coisa, quando eu estou costurando e eu preciso virar, então vamos supor que eu tenho que juntar essa pecinha aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que eu tenho que fazer à medida que eu chego aqui nesse finalzinho para eu virar. Eu caminho, né? Então vou dar um retrocesso, vou caminhar com a minha costura. Cheguei aqui, ó, eu tenho que costurar essa parte aqui. É exatamente assim que tem que ficar, agulha para baixo. Por quê? Eu venho aqui para erguer, eu viro a minha peça e baixo. Aqui já tem um erro, vejam bem. Como eu trabalhei com um pezinho de máquina aqui eu não posso trabalhar com meio. Então, eu ergo de novo, baixo, volto um pontinho, que pode ser com a mão mesmo, ergo, ó, agulha sempre para baixo. Agora sim, ó, finalização do tecido com o pezinho. Aí eu vou adiante. Agulha para baixo, viro e vou. Olha o que eu não posso fazer. Agulha para cima para virar. Vocês estão vendo como fica mole aqui, ó? Aí, quando eu volto para fazer, tem um ponto ali, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que ele não fica, ele fica meio arredondado. Olha a diferença daqui, ó, que fica certinho. Então, esta forma aqui, quando a gente tem que abrir para, por exemplo, a gente vira do avesso uma nécessaire, que a gente vai colocar lá no direito, quando a gente vai nesse ponto aqui que ficou solto ali, porque estava erguida a agulha, ele fica um buraco, diferente daqui, ó, que está fechado certinho, tá? Então, essa foi uma dica que eu quis passar para vocês também. Espero que tenham gostado das dicas. São dicas importantes para você que está iniciando na costura criativa. Tem dúvida? Corre lá no meu primeiro vídeo e vai desde o primeiro até todos os que eu tenho aí. Você vai na sequência do primeiro, segundo, terceiro e você vai tendo uma bagagem boa para que você consiga fazer as peças que você tem em mente. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se não é inscrito, inscreva-se no canal e assista às aulas toda semana. Até mais!